Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me fizeram para estar aqui presente. Sou muito jovem, pensar a agricultura é um tema que nos dá que pensar e não conheço muito bem a agricultura dos Açores. Tenho tido a sorte de conhecer boa gente, boas explorações e que me tem de facto dado uma alegria enorme em perceber que nos Açores existe um potencial agrícola muito interessante. Quando me foi posto o desafio, pensar a agricultura, eu de facto comecei a pensar e comecei a pensar nos meus filhos, naquilo que os meus filhos gostariam de conhecer os Açores da maneira como eu conheço, que é com uma paisagem para mim quase única, aliada a uma atividade agrícola ativa. E eu penso que isso, se calhar, é o único ponto do mundo que isso existe, e é, se calhar, aí a beleza natural dos Açores está aliada a uma atividade agrícola ativa que não deve ser esquecida. E para que os meus filhos, daqui a 20 anos, possam vir aos Açores, eu penso que existem 3 pontos fundamentais que têm de ser respeitados e têm que ser metidos na mesma panela, que é a sustentabilidade, tudo palavras da moda, que estão na moda, muito na moda, a rentabilidade e o ambiente. Eu penso que se nós juntarmos todos estes 3 fatores, somos capazes de ter um futuro agrícola muito interessante desta região. E para tentar perceber cada ponto, eu trago um bocadinho a sustentabilidade para a vida humana. O que é a vida humana? Para tentar perceber em que ponto de sustentabilidade se encontra tanto a agricultura dos Açores como a agricultura do próprio país. E para isso começamos com o nascimento. A agricultura nos Açores não nasceu por acaso, nasceu porque haviam condições de facto para se fazer agricultura nos Açores e um tipo de agricultura. Depois passamos do nascimento para o crescimento. E o crescimento, levando um bocadinho para a vida humana, é a fase em que nós somos apoiados por toda a gente. Somos apoiados por um governo, somos apoiados por um pai, por uma mãe, por uma família que nos permite crescer, nos permite estudar até um certo ponto, até que seja viável e seja possível, e que nos permite formar-nos, que nos permite ser pessoas. Depois passamos para uma fase de autonomia. A fase de autonomia é tipo aquela que, numa situação quase ideal, seria acabarmos o nosso curso, pai e mãe, acabei o curso, eu quero ir viver sozinho, quero-me fazer à minha vida. Vamos tendo mesmo alguns apoios, somos apoiados de alguma maneira, com certeza, mas vamos começar a criar a nossa autonomia. Passando aí da autonomia, passamos à reserva. Não há ninguém que, no ideal da sua vida, que não goste de fazer um pé de meia e que não goste de ter alguma reserva para alguma dificuldade que venha a aparecer. E, posteriormente, a multiplicação, a lei natural da vida, casamos, juntamos, vamos ter filhos, vamos criar uma nova vida. E pensando um bocadinho e levando tudo isto para a agricultura e percebendo onde é que a agricultura se pode neste momento situar, eu penso que se situa no ponto mais difícil, porque como não somos pessoas, não temos rebeldia, e como a agricultura não é uma pessoa, não tem rebeldia, nós neste momento eu penso que o estado da agricultura portuguesa e dos Açores está entre o ponto de crescimento e o ponto de autonomia. E se calhar não fomos nós que quisemos isto. Neste momento está-nos a ser imposto a obrigatoriedade de, meus caros amigos, nós estamos fartos de apoiar, estamos fartos de ajudar, portanto, todos os países que estão na fase de multiplicação, vocês têm que dar este salto. E este salto só somos capazes de dar este salto se de facto tivermos rentabilidade. E eu não sou economista, não sou um grande gestor, já dei os meus pontapés na vida, e para tentar perceber um bocadinho a rentabilidade da atividade agrícola dos Açores, ponho aqui 3 pontos agrícolas importantes. O setor leiteiro, penso que é o principal, não é? Tenho a certeza que é o principal. O horto-industrial, que é o caso da beterraba, a começar a ter alguma expressão e não conheço o que é o futuro, mas se é de crescimento, se não é de crescimento. O hortícola e os nichos de mercado.
Eu penso que todos eles têm que ser pensados em conjunto como uma fileira agrícola e todos eles, e não podemos pensar no mercado leiteiro sem pensar nos outros setores, nem no mercado hortícola sem pensar nos restantes setores. Penso que todos eles devem ter alguma coisa em conjunto e alguma coisa a dizer quando toca a planeamentos, quando toca a políticas. Penso que todos eles devem estar num bloco de uma fileira, que é a fileira agrícola. E para tentar partir um bocadinho cada setor e tentar levar um bocadinho a água ao meu moinho, que é daquilo que eu hoje em dia trabalho e tenho alguma experiência, eu tento partir aqui e tento levar aqui as rentabilidades para tipo uma cadeia de produção. Uma linha de produção. Imaginemos uma linha de produção onde nós temos vários robôs de montagem. E no setor leiteiro temos 3 robôs, para mim, que eu considero essenciais, que é o fator sol, terra, é o fator animais, que se calhar é o robô mais complexo de todos, e o fator conservação e transformação. No setor leiteiro temos a parte de fertilidade e fertilização, no robô solo, imaginemos que é o software do robô. Temos a parte de produção forrageira, tanto da parte de erva como a parte de milhos, e temos a parte de conservação dos alimentos que posso pôr na parte do solo. Andando para a parte dos animais, temos o maneio alimentar, que podemos compará-lo perfeitamente à parte de fertilização, para perceber a importância de um ou do outro, podemos compará-lo perfeitamente. Temos a biossegurança. A biossegurança não é nada mais, nada menos do que um trabalho de prevenção na saúde animal, e se começamos a trabalhar na parte curativa e não na parte de prevenção, é porque alguma coisa está mal. Portanto, a biossegurança, eu penso que lanço o desafio de se debater um bocadinho aqui um dia mais tarde, e com gente credibilizada para isto, a parte da biossegurança e a extração de leite. Na parte de conservação, temos o maneio de conservação de leite e o maneio de entrega e de recolha. Nos hortoindustriais é uma fábrica muito mais simples, que só tem 2 robôs, o mesmo robô que é um robô solo, e a transformação industrial. Fertilização de igual maneira, maneio, produção de beterraba, capacidade de colheita, capacidade de transformação. Portanto, esta cadeia é bastante mais simples do que a leiteira e mais fácil de se conseguir. Na parte de hortícolas, temos exatamente o robô solo e o robô mercado. Solo, fertilização, maneio de produção, e no mercado este bastante mais complexo, que é consumo, oferta e venda, com um problema muito grande, que é o problema da insularidade. Estamos a falar de produtos perecíveis. Qualquer produto hortícola é um produto perecível. Portanto, eu vou tocar um bocadinho neste ponto, um bocadinho mais à frente, mas existe um fator que é muito importante, que é, nós vamos produzir hortícolas, sim senhora, mas se nós estamos a produzir acima do que é o consumo das ilhas, nós vamos perder a completa competitividade, porque nós não temos capacidade de exportar um único produto hortícola. Não existe possibilidade. Os transportes não nos permitem exportar produtos perecíveis. Portanto, é muito importante, pode-se perder um ramo de negócio, que pode ser um negócio excelente, porque pode aproveitar o contrário, que é os preços de importação. Se nós produzirmos cá, temos essa mais-valia de preço. De facto, é a população de cá que o vai pagar, mas já o pagaria de qualquer maneira. Portanto, é preciso tomar muita atenção na programação e planeamento de hortícolas, na minha opinião. Como vimos, temos um ponto em comum em qualquer dos setores, que é o ponto solo, é o ponto terra, é o ponto de partida. E a terra é uma coisa que não se multiplica. E é uma coisa que nós temos que explorar ao máximo. E para isso temos que perceber um bocadinho o que é que se passa com o solo. Graças a Deus, as tecnologias agrícolas têm evoluído uma loucura. E há 20 anos atrás, o mais importante que nós tínhamos no solo era a sua fertilidade física. E que nos Açores ela está presente. Existe uma fertilidade física extraordinária dos solos dos Açores, daquilo que conheço. Que com mais profundidade, menos profundidade, mais matéria orgânica, menos matéria orgânica, tem uma fertilidade física fabulosa.
Depois temos o balanço ácido-base, que já começamos a andar um bocadinho mais para a frente. O balanço ácido-base não é nada mais, nada menos do que o pH e as suas virtudes ou consequências. Depois temos os macros e micros elementos, os azotos, fósforos, potássios, zincos, manganês, que todos nós já ouvimos falar e todos nós, tão altos, tão baixos, tão médios. É importante sabermos o que é que temos para sabermos o que é que podemos explorar ou o que é que temos que aportar para chegar a um ponto de equilíbrio. Depois disto, já andamos para uma capacidade de troca catiónica, já estamos a andar muito mais para a frente, que é entrarmos na parte química do solo, que na massificação e intensificação que nós temos hoje das explorações, porque obrigatoriamente temos que ter, nos últimos 10 anos, se calhar, duplicou-se a produção agrícola por alqueire, ou quase, a parte química de solo começa a ter a grande importância, porque nós começamos a falhar com as rotações, começamos a ter muita monocultura, portanto temos que agarrar também na parte química. E depois disto temos os equilíbrios. Nada na vida vive sem equilíbrios. E o solo também não vive sem equilíbrios. A terra só nos dá produtividade se tivermos equilíbrios. E existe nos Açores uma capacidade de produzir a baixo custo, porque os equilíbrios são positivos, as correções são fáceis, não existem desequilíbrios, como existe na minha zona, eu sou de Vila Franca de Xira, terríveis, temos desequilíbrios terríveis de solo, que são naturais, e são muito complicados de combater. Aqui não temos esse problema, temos equilíbrios muito fáceis de chegar a esse ponto. Portanto, eu penso que existem 2 pontos no solo que hoje temos que dar muita atenção, que é o balanço ácido-base ou pH, tanto à parte de manutenção como à parte de correção, se possível, e à parte dos equilíbrios. Portanto, com estes 2 pontos fundamentais, penso que nós podemos atingir, penso que pode-se atingir tetos produtivos nos Açores fantásticos. No fim, o ambiente. Não há nada não há nenhuma economia, nenhum país, nenhuma região que viva sem respeitar o ambiente. Infelizmente, o ambiente é um tema falado, a maior parte das vezes, com radicalismo. Mas eu penso que as pessoas que mais se têm que preocupar com o ambiente são os próprios agricultores, são os próprios produtores, são os primeiros a preocupar-se com o ambiente. Porque não há nenhuma degradação ambiental que não seja causada pelo bolso do agricultor. No caso agrícola, existe a parte industrial, que eu não toco. Mas na parte agrícola, todos os problemas ambientais criados são criados com dinheiro do agricultor. Portanto, com más utilizações. Estamos a acabar. E aqui temos a parte das práticas agrícolas utilizadas. As práticas agrícolas utilizadas, temos a fertilização açotada, que é o nosso principal problema de poluição ambiental. Temos, com más utilizações, temos a contaminação de águas subterrâneas. Esta contaminação de águas subterrâneas é feita através de uma perca financeira direta, porque os azotos não vêm do ar, os azotos somos nós que aplicamos por cima e eles vão-se embora por baixo quando não são utilizados na sua melhor maneira. E aí temos um problema que é muito falado cá, que eu não sei se é derivado aos azotos, se não é, mas de algumas coisas que li, que é a contaminação das lagoas. Contaminação das lagoas, águas potáveis de menos qualidade e problemas de beleza natural existentes. Como isto é uma conferência de enfrentar desafios, eu deixo aqui 3 ou 4 desafios. O primeiro, deixo um desafio em tom de alerta, tanto à sociedade civil, agricultores, como à sociedade política, e eu penso que é um ponto que tem que ser muito bem pensado, que é a manutenção e, se possível, o melhoramento dos balanços ácido-base. Penso que é um tema que tem que se tomar muita atenção, porque num curto espaço de tempo, alguma parte desta ilha pode ser improdutiva em termos de produção de milhos, pelos abaixamentos de pH. O segundo, que é, eu não sei como é que é possível fazê-lo, mas eu acho fundamental para o mercado ser interessante, que é
a regulação e planeamento sobre o mercado e produção de hortícolas, que era o que eu falava há bocadinho. É fundamental não se perder os benefícios dos custos de importação no mercado hortícola. Depois, a filtragem de interesses agrícolas não benéficos. Existem sempre, eu penso que cada vez mais os agricultores têm que ter a capacidade de filtrar os interesses agrícolas não benéficos. Depois, profissionalizar e unir a fileira da beterraba, se de facto, ou a horta-industrial, se de facto é por aí que se é para continuar com esse negócio, tem que ser profissionalizado, tanto tecnicamente, principalmente tecnicamente, essa fileira. Atrair investimento da indústria da transformação leiteira. Está aqui o Dr. Pedro Pimentel, que melhor pode falar do que eu, mas eu penso que no longo prazo será inviável estarmos a exportar ou estar a exportar água, contentores de água para fora. Portanto, penso que a transformação industrial é muito importante. A fertilização associada controlada, principalmente nas épocas de inverno. E isto deixo só pura e simplesmente porque é uma perca direta de dinheiro dos agricultores. Toda a gente gosta de aplicar adubo e ver uma erva verde, muito verde, mas temos que pensar o que é que nós estamos a perder. É preciso controlar as fertilizações associadas. E no fim, aliar a atividade agrícola com a atividade turística. Eu não percebo nada de turismo, adoro fazer turismo, e há uma coisa que eu vejo nos Açores, é que eu não vejo nenhum turista a não olhar para as vacas, a não tirar fotografias às vacas e a não abrandar o carro e a causar alguns problemas de trânsito para olhar para as vacas. Às vezes, em algum sítio onde tem um mirador lindo, eu vejo os turistas de costas para a vista a tirar fotografias às vacas. E eu acho que isto é um potencial único. Eu no outro dia falava com 2 ou 3 pessoas e veio-me uma coisa à cabeça, que foi, eu sou do Ribatejo, sou de Vila Franca, e foi onde começou a rota do vinho do Ribatejo. Lanço um desafio, porque é que não se faz uma rota leiteira dos Açores? Para que os turistas possam conhecer de facto essa atividade fantástica. E eu penso que com alguns destes desafios e outros mais que apareçam e com algum profissionalismo, eu não tenho dúvida nenhuma que os meus filhos vão sair daqui como eu saio cada vez que me vou embora dos Açores, que é consolado. E vão pensar na cabeça deles e dizer o que eu hoje digo, que é obrigado, Açores.